Dando bom dia aqui para o Mauro César Pereira. Bom dia, Mauro, bem-vindo, tudo bem? Salve, salve, Alan, tudo tranquilo? Vamos em frente aí. De fato, aí, hoje temos Libertadores. A rodada foi muito boa para o Flamengo, né? A vitória do Racing coloca os dois praticamente classificados, a não ser que o Flamengo faça muita bobagem. Ser primeiro ou segundo da chave, acho que é pouco relevante no contexto de um clube que começou a temporada muito confuso, trocando de treinador. Tem que pensar em se classificar e depois ver o que acontece. Essa história de primeiro lugar e tal, isso é um luxo quando você tem condições para isso. E ainda pode até ser primeiro se vencer os 3 jogos. Até o gol ontem do Otero foi bom para o Flamengo com relação à classificação, porque reduziu o saldo do Racing, né? Então ficou menos difícil o Flamengo tirar essa diferença. E vai ter o confronto direto. O Flamengo vence no Maracanã, 1-0, que seja. É um gol a mais, Flamengo menos um para o Racing no saldo. Flamengo vencendo bem o Nublense hoje, 2, 3 gols de diferença, perfeitamente possível isso. O Flamengo já vai melhorar seu saldo. Ainda tem o Alcas em casa, enquanto o Racing pega o Nublense. Mas o Racing vem muito mal. Ontem conseguiu vencer, mas tomou pressão, teve um gol no começo, depois um gol no fim, ainda tomou aquele gol nos acréscimos, tomou um sustinho ali, porque o Alcas poderia até buscar o empate, mas não houve tempo para isso. Então, não sei se o Racing vai golear quando jogar em casa. O Flamengo tem condições de vencer e ser o primeiro, mas antes de tudo é pensar em se classificar. Veja o caso do Atlético Mineiro, que ontem virou para cima do Atlético Paranaense, vai jogar 2 jogos fora, ainda está difícil a classificação. Possível? Mas vai ter que buscar resultado fora de casa contra 2 adversários no exterior. Um deles, o Libertad, venceu ontem, então esse jogo no Paraguai fica mais difícil. Então, eu acho que pensar em liderança de grupo é algo que, depois de tudo de confuso que o Flamengo viveu e fez esse ano, eu acho que não deve ser algo que deva preocupar tanto. Não tem que avançar, não pode fazer o papelão de ser eliminado. A história da Libertadores conta isso, né, Mauro? Quantas vezes o clube se classifica em primeiro e às vezes cai na própria oitava de final e outros que classificam ali no segundo. Eu lembro o River mesmo, quando chega a decisão, quase foi eliminado na primeira fase e tudo, depois foi passando, né? Eu concordo com você, acho que o importante é classificar. Dá bom dia aqui para a galera que está chegando: Guilherme Almeida, Thiago Silva, Ricardo Moraes, o 360, o Dinei, o Fladeco, o Brunei, o Falso 9, grande Falso 9, rapaz, fera, sabe que eu sou teu fã, né? Falso 9, obrigado pela presença aí, sempre com conteúdos aí muito diversificados sobre o esquema tático e tudo, né? Gosto muito do trabalho do Falso 9, mandar um abraço então e agradecer aqui a presença na live. Mauro, o Flamengo venceu no fim de semana, né, o Corinthians, sem jogar muito bem. O segundo tempo do Flamengo não foi muito bom, o Corinthians teve a oportunidade, mas venceu. E o Sampaoli falou isso na coletiva, né? Na verdade, eu estava vendo os bastidores, o Sampaoli fala para os jogadores depois que venceram, que sabe que não jogou bem, mas às vezes o importante é vencer mesmo quando não se joga bem. E o próprio Sampaoli na coletiva ele fala que a tendência nesse início de trabalho dele é o time oscilar, porque para chegar ao patamar que ele quer físico, para o time fazer o que ele quer, principalmente com intensidade, isso tudo, ele precisa trabalhar ao máximo. E talvez o preço a se pagar seja algumas lesões, mas ele não consegue ver o time chegar no nível físico que ele quer se não for trabalhar de forma intensa e sem parar, né? Ele deixa isso claro também, talvez por isso só tenha tido uma folga. Para poder chegar. Eu acho até que ele deu a entender se não trabalhar assim, o time vai estar no estado físico que não vai ser competitivo. Então, se tiver que sacrificar alguns jogadores agora, pode ser melhor. O que você achou dessa declaração do São Paulo? O Flamengo realmente oscilou. O Flamengo fez uma partida ruim contra o Bahia, depois fez uma grande partida contra o Fluminense, e aí não fez uma partida muito boa contra o Corinthians, e agora tem o Nublense, né, pela Libertadores. Você acha também que essa oscilação é normal, que o São Paulo, nesse raciocínio, pode estar certo, que o momento agora é botar os jogadores no nível que ele quer? Olha, eu acho que até é meio óbvio isso, né? E acho incrível como se discute esse tipo de coisa como se fosse algo, digamos assim, discutível. Não é. Não dá para discutir. É óbvio que qualquer time vai oscilar. É óbvio que o Flamengo não está no estágio ideal. Acho também que apontar culpados pela questão física hoje beira a covardia. Por exemplo, o Vitor Pereira não deixou legal. O Vitor Pereira não é preparador físico. E o Mário Monteiro, que foi contratado, não era da equipe dele, era da equipe do Jesus. Lá em 19 e 20, o Flamengo recontratou esse profissional. Agora, por que esse profissional... o Vitor Pereira só podia começar dia 2 a trabalhar. Esse profissional poderia começar no ano passado. Por que eles tiveram 42 dias de férias e não começaram a preparação física com o Mário Monteiro e sua equipe?
em dezembro do ano passado, porque os bonitões queriam férias. E os chefes deles deram as férias, sabendo das competições que começariam, que era uma nova comissão técnica. Então, a incompetência do Departamento de Futebol do Flamengo, ela vai do presidente Landim, que é o chefe de todo mundo, passando pelo Marcos Braz, passando pelo Bruno Spindel, passando por todo mundo, os gerentes de futebol lá, o Fabinho e o Juan, e pelos jogadores que quiseram fazer, quiseram curtir 42 dias de férias. Então, tudo foi feito de maneira errada. O Vitor Pereira, o Mário Monteiro pegaram esse bonde andando, também não conseguiram. Por quê? Porque o Flamengo de cara não teve pré-temporada, gente. A pré-temporada é o momento em que o aspecto físico é priorizado. Você monta uma base física para ter uma manutenção ao longo do ano. O Flamengo não teve. Por que não teve? Porque teve várias competições. Com menos de 2 semanas que o Flamengo treinava, já estava jogando contra a Portuguesa com o time completo no Carioca, porque tinha que enfrentar o Palmeiras. E depois do Palmeiras, o Mundial. Depois do Mundial, a Recopa. Depois da Recopa, a final Carioca. Os clássicos, tudo isso. Então, não houve tempo. E o Flamengo não soube estabelecer prioridades, o Flamengo não soube se organizar. Não houve tempo por opção, porque o tempo havia desde o ano passado. Mesmo com a troca do técnico, você teria um trabalho físico, exames médicos, tudo no ano passado. Parava no dia de Natal, 24, 25 ali, 2 diazinhos para o pessoal curtir com a família, com os amigos. Parava dia 31, mas poderia ter trabalhado todos esses dias. Todos esses dias. Se necessário, que trabalhasse no dia 24 de manhã, liberasse, dia 25 uma folga, dia 31 trabalhasse de manhã, à tarde uma folga, dia 1º voltam para trabalhar. Na Premier League, os caras jogam dia 26 de dezembro, Boxing Day. Dia 25 está todo mundo dormindo cedo, porque tem que jogar. Na Inglaterra, os caras jogam dia 31, dia 1º, e está todo mundo perfeitamente em ordem e tranquilo. O Filipe Luís jogou no Chelsea. Ele sabe como funciona. É um dos líderes do elenco. E por que o Flamengo cometeu tantos erros? Aí a culpa é do Vitor Pereira? Não é do Vitor Pereira. O Vitor Pereira chegou e entrou nesse caldeirão. A culpa foi dos dirigentes e dos jogadores que queriam as férias. Tudo começa errado lá atrás. E agora o São Paulo está tentando corrigir esses erros durante a temporada. Então, esperar que o São Paulo tenha que fazer milagre, não vai fazer. Não vai fazer. O que nós temos que questionar é porque, por exemplo, o Arrascaeta nunca está em forma. Por que se machuca tanto? É um veterano? O Filipe Luís eu entendo. Tem 37, já está no final da carreira. Nem deveriam ter renovado o contrato. Não pelo futebol do rapaz, mas pela condição física. Você vê, o Flamengo tem na prática um lateral esquerdo. Porque o Filipe Luís se conta de vez em quando. O Filipe Luís está virando o Renato Augusto do Flamengo. Quando o Corinthians contratou o Renato Augusto, eu falei várias vezes, gente, ele é um ótimo jogador. Craque não. Cracaço, não. É um ótimo jogador. Ótimo jogador. Mas não é um craque. Tá? Faz diferença aqui no futebol brasileiro em muitos jogos. Por que o Flamengo, na época, não foi atrás do Renato Augusto? Por conta do histórico de lesões. Houve uma especulação. O Flamengo não levou adiante. Por quê? Sabia. E por que renovou, então, com o Filipe Luís, sabendo dessa condição? Que renovasse num contrato até de produtividade, se fosse o caso ele quisesse, mas contratasse mais um lateral e ficasse com 3. E quando puder, o Felipe joga, colabora. É um jogador muito inteligente, ele agrega muito quando está em condição. Mas não tem condição de jogar, gente. Aí quando volta, como ficou no banco agora essas últimas partidas, não está com ritmo de jogo. Então, muita coisa é feita de maneira errada no futebol do Flamengo. Muitos equívocos são cometidos. Como essa renovação contratual automática do Davi Luiz. Quem que explica isso? Por que essa renovação automática? Outro jogador já veterano. Então, o São Paulo está tentando corrigir e colocar os caras em forma. Falou na coletiva que vai exigir dos caras fisicamente e eles vão ter que entrar em forma. Se isso custar uma lesão muscular aqui, outra ali, paciência. Ele entende como parte do processo. E eu acho que se ele acredita que deva ser assim, com a equipe dele, que assim seja. O que não dá é para você contratar o São Paulo e querer jogar igual o Alberto Valentim. Aí não tem como. Sabe? Não, contra o São Paulo ele é assim. Os caras têm que estar em forma, vão ter que marcar muito. O torcedor não gostava do time marcando alto lá com o Jorge Jesus? Foi o que tentou fazer o Vitor Pereira, não conseguiu, até por toda essa confusão. Quando fez bem, até o Flamengo foi bem, chegou a vencer jogo com o Fluminense jogando assim. E é o que o São Paulo gosta. Um time que perde, pressiona para recuperar a bola, que agride o tempo todo. Isso exige condição física. E esses caras são muito bem pagos. Tem mais aqui que está em condições físicas. O questionamento que eu faço é por que não estão bem fisicamente? Por quê? Não, como é que vai fazer para colocar em forma? A questão é por que não estão. Por que estão sempre se machucando? Alguns nunca estão em forma. Por quê? O que acontece? De quem é a responsabilidade? É dos próprios jogadores? É de profissionais do departamento de futebol? É um pouco de cada um? É um mistério.